Para quem não me conhece ainda, eu sou o Dr. Flávio Raimundo Ferreira, eu sou médico imunologista e sempre gosto de trabalhar associando a imunidade com saúde integrativa, né? Que é muito mais interessante em termos de resultado e de benefício ao paciente, aonde ele é visto como um todo, né? E hoje eu trago um convidado especial para estar aqui com a gente à noite, que é o José Domingos de Oliveira. Ele é terapeuta especialista em imunidade, né? E hoje nós vamos falar para vocês o que há de novo em apoio à imunidade, falando sobre os fatores de transferência, tá? Que é no Brasil, isso é mais ou menos recente, mas já existe nos Estados Unidos há cerca de 22, 23 anos, e o Domingos vai contar para a gente aqui a experiência dele com isso, como ele conheceu, e eu vou contar a minha experiência para vocês. Então, hoje vai ser um momento de partilha de vida. Vai ser muito legal. Bem-vindo, Domingos. Gratidão pela tua participação aqui no canal. Flávio, eu que agradeço, a gratidão é minha. Você sabe que em tudo aquilo que você estiver e for necessária a minha presença, eu vou estar sempre ao teu lado. Para mim é uma honra estar contigo e é uma honra também poder levar informação aos teus seguidores, uma informação de qualidade, referenciada e que pode fazer a diferença na vida da pessoa que está nos assistindo e que eu tenho certeza que ela vai pegar esse link e vai mandar para os amigos para assistir e comparecer e ser um seguidor do Mano Imune. Para mim é um grande prazer. Que bacana. Então, vamos começar. Esse nome, fator de transferência, por que que é fator e por que que é transferência? O que que ele transfere? Assim, explica para a gente um pouquinho sobre isso. Eu vou explicar de uma maneira que todo mundo entenda. Um fator de Ok. transferência é algo que você transfere e seja benéfico. Existe o fator de transferência que também é negativo, mas no caso, quando a gente fala em saúde, um fator de transferência é uma informação ou algo que vá ser transferido para alguém e que essa informação faça a diferença. Um transplante de medula é um fator de transferência. Vários transplantes são considerados um fator de transferência. No nosso caso, é uma informação que eu sempre digo que é uma bênção de universo, de Deus, cada um, dentro da sua doutrina. O fator de transferência, no nosso caso, dos humanos, é algo indispensável desde que nascemos, desde que, Nossa, sa... desde que saímos do útero da mamãe e que temos o primeiro contato com o oxigênio, é importante, após os 30 minutos, recebermos o fator de transferência que vem, nesse caso, por intermédio do colostro. puxa. Então, o fator de transferência é uma molécula, então, na verdade, não é uma célula, é uma molécula, é menor Isso. ainda. É uma molécula que, dentro dessa molécula, né, que é extraído do colostro, com uma alta nanotecnologia, nós estamos falando de 10 a 50 Daltons, né, que vem a essência da informação da raiz da vida. Eu sempre brinco, né, que para mim o colostro que veio da minha mãe, para mim, foi uma vacina de Deus. Quer dizer, Deus usou minha mãe para me dar uma vacina por intermédio do colostro. E a partir daí, durante toda a vida, eu vou usar dessa informação, se usar da maneira correta, para ter qualidade de vida e saúde. Puxa, então quer dizer o seguinte, que a hora que o mamífero nasce, né, ele tem que mamar colostro, não é leite. Porque se ele mamar leite, ele pode ter infecção, é isso? Ele tem que mamar colostro. Ele primeiro precisa receber a informação para depois receber o leite. Ah, Por isso que entendi. o colostro ele é essencial nas primeiras 48, 72 horas da criança, em todos os mamíferos. Se você pegar, por exemplo, os mamíferos de quatro patas, né? Se eles não recebem o colostro, a própria mãe dá fim à vida daquele filhote. Às vezes uma pessoa tem um cachorrinho, pô, a minha cadela engoliu o filhote, porque ela sabia que aquele cachorrinho
não teria condições de se movimentar e adquirir o colostro dela e iria morrer por parasitose. Aconteceu comigo, Flávio. Nossa. Comigo. Então diz uma coisa. Legal, a gente entende que ele, nos mamíferos, ele sai pelo colostro, né? Mas e nos filhotes das aves? Por exemplo, na galinha, como é que o pintinho ele vai herdar isso? Explica pra gente. É uma coisa incrível, muito legal que você acabou de dizer. E essa tua pergunta é fantástica. Cara, como é que um ovo, vocês, seguidores, um ovo, como é que um pintinho sobrevive ali dentro? Um mamífero, ele está dentro do útero, está com o cordão umbilical, né? Está com o líquido amniótico, está bem cercadinho, está ali recebendo alimentação, oxigênio, etc. Mas e o pintinho, que a galinha só está aquecendo? Escutem, toda informação necessária para a vida desse ser, que é um pintinho que vai nascer, está na gema e na clara. A temperatura e esse ovo germinado gerará um ser, que é uma vida, que é um pintinho, que é um animalzinho, onde ele recebe toda a informação para, ao nascer, já comer barata, carrapato, escorpião, que a mãe ensina logo que ele começa a andar a ciscar e procurar esse alimento e não fica doente. Porque toda a informação está numa molécula dentro da gema do ovo que transfere essa informação para o pintinho. Um fator de transferência. Puxa, que Quando você bacana. une esses dois, Flávio, meu Deus, você tem a essência dos dois melhores alimentos do mundo. Você, seguidor do Flávio, desse grande profissional, desse ser humano diferenciado, porque um médico é dom e ele tem esse dom. Vocês procurem e coloquem dois melhores alimentos do mundo. Você vai encontrar lá leite materno, colostro, que são as primeiras 48, 72 horas, e ovo. Depois tem outros. A essência da vida está nessa informação, Flávio. Então é por isso que a gente brinca às vezes, né? A gente fala assim, nossa, fulano tá feliz igual o pinto no lixo. Quer dizer, tá lá comendo porcaria e tá bem, né? E tá Verdade. bem. Então, quer dizer então que o fator de transferência que a gente utiliza, nós como humanos hoje, ele é uma mistura, é uma fusão desse fator de transferência do colostro das vacas com a molécula do fator de transferência da gema, do ovo germinada, quer dizer, o ovo Isso. vivo, né? Então, assim, os americanos conseguiram, então, fazer essa fusão, eles conseguiram pegar a molécula do colostro e a molécula da gema do ovo germinada e fundiram, foi isso? Pelo que eu estou entendendo? É isso mesmo, é uma extração que se chama nanofactor. Você tem XF, XEG, é uma extração de união desses dois fatores de transferência para consumo humano e para que essa pessoa, não só humano, por exemplo, os meus cachorros, eu tenho ganso, tenho galinha, que você sabe, e eles tomam fator de transferência também. Por quê? É um apoio à imunidade. Flávio, eu tenho uma frase que eu sempre uso e que muitas pessoas, às vezes, até falam: Domingos, eu acho que você está sendo muito radical. No dia que alguém me provar que eu estou errado nessa frase, eu paro de falá-la. Vamos lá. Não existe nada nesse mundo que cure. Não existe. Terreno? Vamos aqui analisar. Existe só duas coisas que são do Criador, da natureza, como queira chamar, que é o Criador, que é Deus ou a natureza. Quando sair a tua bolinha, o teu número, você pode fazer o que você quiser, que você vai encontrar com ele. Então a cura pode vir dele ou do teu sistema imune. Olha, Qualquer outra coisa que você utilize são ferramentas. Fator de transferência, uma ferramenta. O doutor Flávio, uma ferramenta. O Domingos, uma ferramenta. Nós temos que dar informação correta
para que o nosso sistema imune consiga, de uma maneira inteligente, que é divina, e isso é divino, ninguém consegue explicar, consiga eliminar qualquer agressão por vírus, fungo, parasitas, bactérias e até células doentes, defeituosas e danosas. Então, a gente sabe que a definição melhor de imunidade que existe é proteção e equilíbrio. Ou seja, a nossa imunidade, ela não nos defende só de coisas externas, né? Por exemplo, uma célula com defeito, uma célula cancerosa, ela pode ser destruída por uma imunidade competente, né? Então, é muito importante esse conceito de competência da imunidade, né? Então, pelo que eu estou entendendo aqui, Domingos, o fator de transferência, ele nada mais é do que uma informação que apoia a imunidade, né? E o que que é apoiar? Vamos lá, pessoal. Apoiar é equilibrar. Então, a imunidade das pessoas, muitas vezes, ela pode estar para baixo, pode estar exagerada. Uma alergia, por exemplo, é um exagero da imunidade. Agora, se essa imunidade recebe uma informação que a equilibre, que apoie, inclusive até trazendo memória imunológica, né, muito importante para o segundo contato com os agressores, né, através de um elemento natural, que é o fator de transferência, né, olha que maravilha, né, que bênção isso para a saúde das pessoas, né, eu começo a entender agora que todo processo inflamatório, toda inflamação, até a dor, é um processo imunológico. Então, pessoal, gravem bem isso, ó. As pessoas podem viver com pressão alta, colesterol alto, triglicéride, amputou uma perna, vive. Mas sem imunidade equilibrada, não há vida. Impossível, porque todo o processo do nosso corpo, todo, é ligado à imunidade, né? A gente, depois de uma cirurgia, o que a gente fala, né, os médicos? Vamos esperar as próximas 48, 72 horas para ver como aquela resposta da imunidade vai reagir. Ô Domingos, agora nós já estamos avançando aqui no nosso horário. Me conta como você conheceu o fator de transferência, a tua experiência pessoal. Me conta rapidinho aí para a gente, em 5 minutos, Vou como te, foi que você conheceu isso? Como isso apareceu na sua vida, que eu vou contar a minha depois. vou te contar. Eu só queria rapidamente afirmar e dar um exemplo, que é uma analogia que eu usei até numa live que eu fiz para o exterior nessa semana, que foi o seguinte: pense que os seus ossos é o terreno de um prédio. O sistema imunológico são as vigas e as estruturas e os pilares do prédio para esse prédio ser criado, ok? Esses pilares que sustentam todo o prédio é o teu sistema imunológico. No Olha, primeiro andar, você tem o intestino. No segundo andar, mora, por exemplo, o coração, ou o pâncreas, ou o que seja. Digamos que esse prédio tenha 4 andares. Se você tem um probleminha no segundo andar, você pode isoladamente resolvê-lo. Se você tem um problema no primeiro, no segundo ou no terceiro andar, você também consegue isoladamente resolvê-lo. Agora, se você tiver um problema na estrutura e no pilar, é óbito daquele prédio. O prédio cai. olha, Agora entenderam a importância do sistema imune? sim. Vamos lá. Flávio, eu conheci, eu morava na Europa e tinha uma amiga minha que frequentava o mesmo local que eu ia, de uma comunidade, e ela estava passando por um problema seríssimo e necessitava muito de um reforço, de uma ajuda imune. E aí eu comecei a procurar no mundo alguma coisa que pudesse ajudá-la. Eu já conhecia várias terapias ayurvédica, chinesa, e a gente percebia que dentro do normal, né, nada estava adiantando. Ela estava passando por problemas seríssimos, né, principalmente pós-químio. E eu falei, cara, tem que existir algum alimento no mundo, xixi de égua, alguma coisa tem que ajudá-la. Eis então que Deus é tão perfeito que me colocou em contato com uma pessoa em Portugal. Olha, existe uma empresa com um alimento novo, que é nanotecnológico, que leva toda essa informação para o sistema imune.
o dando apoio e informação. Eu falei, cara, eu quero conhecer. Quando eu vi, identifiquei e estudei o que era, Flávio, minha vida mudou. Porque a Nossa, partir do momento que eu mudei a vida dessa pessoa, que é a Sandra Reis, que eu tenho no coração até hoje, tem até vídeo na internet sobre ela, sobre esse testemunho, cara, a minha vida se transformou e numa fase muito, muito complicada, quando eu morava na Europa, que eu estava também com problemas de saúde, eu consegui esquecer os meus problemas, me focar no problema dela, ajudá-la, depois me ajudar, e aí eu senti, cara, enquanto você respirar, tiver voz, você tem que levar isso ao mundo. E é o que eu faço até hoje. poxa, que bacana. Linda essa história. Então você veja, né? É um salto quântico, né? Na verdade. O que que é um salto quântico? É quando o elétron está numa camada, ele pula para outra, né? É um Muito bom. desenvolvimento. Que bacana. Ótimo. E a minha história também é bem interessante. Eu conheci em 2019, né? Eu estava num congresso de saúde natural no Rio de Janeiro, né? E eu era palestrante. Eu fazia uma palestra sobre terapias antioxidantes lá, muito legal. E aí, pessoal, para que vocês não sabem, quando eu fui dar a minha aula, o meu pendrive da minha aula enroscou lá no computador e eu não podia tirar o pendrive porque ia atrapalhar todo o sistema. O que aconteceu? Eu fui obrigado a assistir às aulas subsequentes. E a aula a seguir a minha era do Domingos, né? Aí eu pensei assim, nossa, o que que um terapeuta, meu, vai falar de imunidade, meu? Não entendi nada. Mas vamos ver, né? A gente julga, né? Cara, eu nunca vi um conhecimento tão grandioso na minha vida em imunidade, passado de uma forma coesa, de uma forma simples, e até coisas que eu não sabia, eu aprendi naquela aula, né? E um testemunho de uma pessoa que fez essa terapia lá, ela deu testemunho ao vivo, ela tinha um problemaço de saúde, né? E teve um resultado muito bom. E eu tenho um filho, né? Não sei se vocês sabem da minha história, tem até testemunha. Eu tenho um filho que hoje tem 19 anos, o João, e ele foi sequelado de atropelamento. Quando ele tinha 4 anos, ele sofreu um grave atropelamento, depois ele ficou em estado de coma, depois ele ficou vegetativo, e depois ele ficou com características de autista, né? E tinha uma questão que os olhos dele ficavam assim, ó. Ele tinha nistagmo, né? Isso eu posso falar porque é do meu filho, né? Não estou falando de paciente, estou falando do meu filho. E conversando depois da reunião com o Domingos, né? Eu falei, Domingos, você acha que isso eu poderia utilizar no meu filho? Uma melhora, né? Ele falou, olha, essa molécula é uma benção, porque ela diminui as inflamações, né? Inclusive gerais. Na verdade, ela apoia a imunidade. Quem trabalha não é a molécula, é a imunidade. Ela vai ajudar a imunidade, né? Vai apoiar a imunidade e os resultados são de cada um. E, pessoal, foi incrível que com 20 dias de tratamento, praticamente essa inflamação diminuiu bastante e ele melhorou três coisas. Primeiro, o nistagmo, acabou. Segundo, ele tinha uma acne, né, tadinho, muito hormonal, tal, melhorou bastante. E o cognitivo dele também melhorou bastante. E aí eu encontrei nisso, eu comecei também a utilizar, depois eu vou mostrar quais os que eu uso, eu comecei a utilizar para a minha saúde, né? Porque eu cuido de muita gente, mas a gente sempre tem que investir no amor próprio, cuidar da gente primeiro, né? Isso é bíblico, inclusive. Amar o próximo como a ti mesmo, né? Quando o Domingos fala que ele deixou de olhar para o problema dele, veja bem, ele tinha a questão dele, mas ele tinha tanto amor por ele mesmo que ele extravasou, transbordou esse amor para a amiga, né? E é muito bacana porque a gente trabalha nessa energia, na energia do amor, né? Que tem a ver com saúde integrativa, né? Bem rapidinho, a definição de saúde pela OMS oficial de 1946 é o bem-estar físico, mental e social. Isso é a definição de saúde pela OMS. Na saúde integrativa, é acrescentado um quarto item, espiritual. Então, você tem um bem-estar físico, mental, social e espiritual.
Quando eu digo espiritual, não é religioso, é espiritualidade, é a conexão com o todo, com a humanidade, é ser humano. Então, quando uma terapia ou um tratamento ela é integrativa, é porque ela enxerga a pessoa de forma integral, integrada, como um todo, tá? Então, é bem interessante entender o seguinte, que o fator de transferência não é um tratamento, tá? Ele é uma terapia integrativa, agregativa. Ele apoia, né? É igual, por exemplo, você tem um cantor de rock lá. Ele é ótimo, mas ele tem que ter um apoio. Iluminação, som, back vocal, todo esse apoio, né? E o apoio do fator de transferência, né, ele age não só na imunidade, mas também no metabolismo, né? Então, só tem benefícios, né? Eu sou muito feliz, eu sou muito grato a Deus, em primeiro lugar, por ter me apresentado. Sou grato ao José Domingos, que é um dos caras que, a meu ver, uma das pessoas que mais conhece imunidade no Brasil, que está no mundo, né? Sim, pessoal, mesmo sendo imunologista, eu aprendi muito com ele. Tudo que eu sei de câncer, né? Eu aprendi com ele, né? Assim, na imunologia, né? E hoje, essa informação do bem, né, que a gente utiliza, né, ó, aqui estão os meus, ó, depois, ó, a prova, eu utilizo os meus, não, né, tá aqui bem bacana, né, e uso na minha casa, o meu filho continua usando, e eu uso todos os dias, mesmo sem estar doente. Isso é legal o pessoal entender que não é um remédio, nunca foi dito isso aqui, entendeu? Ele é um suplemento de apoio à imunidade, né? Domingos, indo aí para as suas considerações finais, o que que você me fala mais, né, isso, assim, a tua gratidão ao universo, a Deus, por essa molécula, conta um pouquinho para a gente aí. Cara, Flávio, eu posso te dizer uma coisa. Eu ressignifiquei, eu me reinventei, eu me transformei num ser humano melhor. Esse movimento que aconteceu na minha vida fez com que eu passasse a dar valor a coisas que eu não dava, o que eu não via, o que eu não enxergava e estavam na minha frente. E isso acontece. E posso te dizer que a minha saúde mudou. Por quê? Porque eu dei a informação correta ao meu sistema imune. Simples assim. Volto a repetir: não existe. Escuta o que o Domingão está falando. Não existe nada que cure nesse mundo. Só Deus e o teu sistema imune. O resto são ferramentas, ok? Pronto. O que eu posso deixar para os teus seguidores, Flávio, é o seguinte: existe um filme que eu amo, que se chama A Corrente do Bem. É um menininho que faz bem para três pessoas. Uma delas leva até na sua casa, na casa dele, para se alimentar. E pede para eles que a única coisa que ele faça é que o mesmo bem que ele fez, um menininho, faça para outras três pessoas cada um. E isso gerou uma corrente do bem. Infelizmente, o final do filme, a maioria, eu não vou contar porque as pessoas têm que assistir, ele contagiou os Estados Unidos, a cidade onde ele morava, apenas divulgando o bem. O que vocês assistiram hoje, muitas pessoas no Brasil não conhecem. A gente pede só para você, seguidor do Dr. Flávio, pegue esse link, passe para três pessoas, três amigos teus que você ama, como eu amo a Sandra, como eu amo o Flávio, como eu amo a minha mulher. Passe para três pessoas. As pessoas vão se interessar, vão. Tem os contatos do Dr. Flávio aí embaixo, tem o Instagram dele. E quando você fizer isso, você vai levar informação de qualidade, luz, transformação e, quem sabe, você mesmo pode se transformar como eu me transformei. Flávio, agradeço de coração pelo convite. Tu sabe que você mora aqui dentro, não paga imposto, porque você também é dono do coração. Estou sempre à disposição de você, meu irmão, humildemente aqui
levando a informação dentro da minha capacidade. Gratidão. Antes de mais nada, fala o teu Instagram também, o pessoal que se interessou e quer conhecer. Como é o teu Instagram? O meu Instagram é D de dado, T de tatu, H. DTH de homem, Domingos. DTH Domingos. @DTH Domingos. Legal, pessoal. Você que nos assistiu aqui, que gostou e quer ter mais informações sobre fatores de transferência e apoio à imunidade, estou à disposição nas redes sociais e Domingos no DTH Domingos, tá? Então, a gente está aí para ajudar vocês com todo o carinho, todo o amor que nós temos pela humanidade. Eu quero agradecer também, Domingos, a sua participação aqui. Você também sempre é bem-vindo, né? Você é um homem grandioso, é um homem virtuoso, é uma pessoa que eu Gratidão. admiro como ser humano, como profissional, né? E somos irmãos, irmãos em Cristo, irmãos na fé, irmãos nos princípios e valores, né? Que a gente aprende uns com os outros. E você que está assistindo ao vivo ou que vai assistir depois, qual é a melhor terapia? Vamos finalizar com essa frase máxima. Qual a melhor terapia? É aquela que você pode fazer onde você está, com os recursos que você tem naquele momento, né? Agora, Flávio, se posso só te interromper, que agora me deu um gancho que eu não consigo ficar calado. Existem vários meios de transporte para você chegar ao teu destino e aos teus sonhos. O que eu e o Flávio estamos te oferecendo hoje é um avião e um foguete, onde você pode colocar tudo que você conhece dentro e ser feliz. gratidão, então, pessoal, gratidão, Zé Domingos, gratidão a Deus por esse momento e até uma próxima.